No piso -1 do edifício da Reitoria da UA existe um espaço que poucos conhecem: o arquivo. 2000 é o ano que marca o início daquele que se revelará a base fundamental de uma obra importante, a história da Universidade de Aveiro. Na altura, a historiadora, não é, a professora Inês Amorim, teve necessidade de consultar as fontes primárias e, portanto, o arquivo não estava organizado, porque em 30 e tal anos de história desta instituição, normalmente nós damos muito pouca atenção ao arquivo das nossas organizações. E, portanto, ele vai-se acumulando em espaços, em sótãos, em caves, em espaços muito esconsos, nem sempre nas melhores condições, por vezes há umas eliminações que não deveriam acontecer. E, portanto, nessa altura, em 2000, houve pela primeira vez a reunião num espaço próprio para o arquivo. Mas depois de reunido todo o material existente, seguir-se-iam horas e horas, dias e dias de trabalho, passo a passo realizado com o máximo rigor e perícia. Um trabalho constante, diário, que preenche cada ano que passa. Tudo feito com regras previamente estabelecidas, numa tarefa que começa muito antes de os documentos chegarem aqui, ao seu destino final. A ideia de quando nós chegámos aqui, de que nós tentarmos transmitir à instituição, foi a de que a organização da documentação deve estar no início da cadeia, ou seja, quando é produzido. Como? Através da criação de um plano de classificação que seja único para a Universidade de Aveiro, ou seja, que toda a gente classifica a documentação que produz da mesma forma, e através de regras que nós, arquivo, iríamos dando às pessoas, organizar essa informação da mesma forma. Foi isso também que tentámos fazer aqui na Universidade de Aveiro, criando o tal plano de classificação único para a Universidade de Aveiro, integrado precisamente no projeto de gestão documental, e estamos, por outro lado, também a iniciar um processo de criação da portaria de eliminação da Universidade de Aveiro. O que é que isto quer dizer? É fazer com que haja um documento onde os prazos da documentação estejam enunciados, e isso sairá depois, posteriormente, em Diário da República, e nós vamos poder, finalmente, eliminar a documentação. Objetivos que traçam a diferença e dão à UA o estatuto de pioneira. Eu diria que o Arquivo da Universidade é pioneiro duplamente. Primeiro porque tem pessoal especializado, no caso um arquivista, à frente do seu arquivo. E fê-lo ao fim de 30 anos, o que num país como Portugal eu acho que é pioneiro. Porque normalmente demoramos quase meio século, por exemplo, para pôr alguém com competências à frente dos serviços. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é pioneiro. Por outro lado, o projeto da gestão documental, obviamente que é pioneiro, eu acho que é em termos do país, porque nós todos queremos reduzir o papel, nós todos queremos passar a suportes eletrónicos e, portanto, todos nós, provavelmente em todas as instituições do país, estamos nessa procura. Ao longo de corredores de estantes, entre estas 4 paredes, longe dos raios de sol, guardam-se os mais variados testemunhos da história que faz a Universidade de Aveiro. Entre alunos, professores, funcionários, projetos dos muitos edifícios que preenchem o campus da UA. As portas, essas, estão ainda fechadas ao público. Uma regra quebrada em casos especiais. Neste momento eu tenho estado a recolher principalmente documentação relacionada com o tema da tese de doutoramento que estou a desenvolver. Portanto, todo o material relacionado com os diversos planos que têm sido elaborados ao longo do tempo para a Universidade e o material relacionado com os diversos edifícios que foram construídos ao abrigo desses mesmos planos para a Universidade, naturalmente. Uma recolha de documentação escrita e desenhada, fundamental para a tese que se propôs desenvolver na área de arquitetura. Tem sido muito útil a consulta dos arquivos da Universidade, na medida em que a Universidade dispõe, digamos, de uma grande concentração de material relacionado com o tema da tese em si, que seria muito difícil de recolher de outra forma, porque implicaria
o contacto com todas as equipas projetistas no sentido de recolher nos seus próprios arquivos essa documentação e, portanto, tornar-se um trabalho muitíssimo mais extenuante. A Universidade tem a vantagem de ter tudo concentrado no arquivo, embora, em alguns aspectos, falhem alguns elementos que poderiam eventualmente ser importantes, mas que tenho verificado que, em alguns casos mesmo, não existem. E entre o muito material reunido e guardado abaixo do nível do chão que pisamos, o arquivo da UA organiza-se, cresce e destaca-se no cenário arquivístico nacional.